Bom dia, moçada. Deixa eu ver como é que estamos aqui na sala. Já temos 60, esse tempinho aí já foi o tempo para todo mundo estar a bordo. Vamos dar uma continuidade aí naquele bate-papo aí sobre DPOC. Bom dia aí, moçada. Deixa eu compartilhar aqui a aula com vocês, porque hoje a gente vai entrar, eu diria, numa parte um pouco mais... como eu posso dizer assim? Eu acho que é mais agradável, né? Quando você vai falar sobre alguma coisa em medicina, eu acho que quando entra a clínica as coisas ficam mais palatáveis. E semana passada a gente falou basicamente da fisiopatologia, da patogenia, quer dizer, aquela aula da semana passada ela é fundamental, ela é imprescindível para que vocês entendam todo o processo que a gente vai começar a conversar hoje, né? Quem entendeu semana passada, hoje vai surfar, vai tirar de letra. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui a POC. Puxa vida, eu não botei no meu computador, né? Deixa eu abrir o pendrive aqui, gente, só um minutinho. Eu tive que dar há um tempinho atrás, eu dei uma reformatada no meu computador, e aí acabei tirando tudo, né, do computador, está tudo num pendrive externo, então às vezes eu acho que já está aqui, não está, aí dá uma certa confusão. Mas está aqui no pendrive. Vou abrir aqui nesse... Achei aqui o PDF. DPOC, eu vou botar no PowerPoint acho que vai ficar melhor para passar. Então, esse aqui está mais... Acho que o PDF mesmo melhor, que foi o que eu trabalhei com vocês na semana passada. Então, semana passada, nós paramos na figura do... Como é que é o nome do enfisematoso, hein? Nós paramos na figura do Pink Puffer, nas figuras do Pink Puffer e do Blue Bloater, né? O soprador rosado e o inchado azulado. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai começar falando, a gente já falou um pouco do caso da clínica, e hoje a gente vai começar falando da imagem. Vamos compartilhar aqui. Estão enxergando aí? Está aparecendo aí para vocês na tela? Tá sim, professor. Maravilha. Se eu não tiver... agora sim, abriu. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas alterações. Por que fica... A minha câmera aparece azulada aí para vocês? O que o senhor disse? O som, a minha imagem aparece com tom azulado aí? Não muito. Acho que é mais por causa da iluminação mesmo. Eu acho que a iluminação, a luz a lâmpada aqui, aquela fluorescente, né? Ela dá uma coloração estranha, diferente. Então, olha só. Esse aqui, como nós falamos na semana passada, é aquele camarada, né, a espirometria, falamos da ausculta, da piora da exacerbação, e esse aqui é o Pink Puffer, então, aquele com fenótipo enfisematoso, né? Geralmente o indivíduo mais longilíneo, emagrecido, que usa musculatura acessória, semicerra os lábios, que é para poder aumentar a pressão intratorácica para conseguir expulsar aquele ar que está aprisionado, né? Isso, com os anos, esse ar aprisionado ele vai causar uma hiperinsuflação, tórax em tonel,
E quando a gente olha para a radiografia desses pacientes, o que a gente vai ver? Né? Essa radiografia ela perde um pouco da nitidez quando a gente digitaliza, mas dá para a gente tirar bem claramente os sinais de hiperinsuflação pulmonar. Então, a gente tem que ter só cuidado com algumas situações, porque indivíduos muito magros e altos e indivíduos que têm cifose, isso pode aparecer como uma hiperinsuflação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas avaliações. E outra situação, a gente às vezes fala que a radiografia fica hipertransparente, mas a hipertransparência, se for colocado muito KV, vai ficar hipertransparente também. Né? Então, a gente tem que usar de outros critérios mais objetivos para fazer o diagnóstico de hiperinsuflação pulmonar ao raio-x de tórax. Então, quais são esses sinais? Normalmente, a gente vê até a metade da sétima vértebra, da sétima costela, anteriormente no raio-x. Tá? O raio-x de um paciente com DPOC que vai estar hiperinsuflado, ele vai ter acima da sétima vértebra anterior no campo. Então, vai começar a aparecer a oitava, às vezes a nona costela, estou trocando costela por vértebra, a nona costela no campo anterior. Tá? É aquela que faz isso aqui. Ó. E a partir e a posterior, geralmente a gente vê até a décima. Então, a partir da décima, mais do que 10 costelas no campo, a gente costuma dizer que está hiperinsuflado. Mas isso pode acontecer, como eu já falei, em indivíduos longilíneos, indivíduos muito magros e altos, isso pode aparecer desse jeito e não é necessariamente hiperinsuflação, é um sinal isolado. Então, você vai ter que procurar os outros sinais. Que outros sinais são esses? Retificação do diafragma. Olha só, o diafragma não está aquele diafragma redondinho que a gente costuma ver, né? É um diafragma retificado, ele fica reto. Né? A gente vai ter aumento dos espaços intercostais, né? Do aumento de uma costela para outra, no espaço entre uma costela e outra. Né? A gente vai ver uma oligoemia periférica, então você vai olhar para a periferia do pulmão e você não vai conseguir ver vaso, vai estar tudo preto, né, na periferia do pulmão. Geralmente os vasos estão amputados, a gente já viu por que isso acontece, né? Com a destruição dos alvéolos vai o capilar também junto, então esses vasos vão acabar sendo destruídos, então você tem uma oligoemia periférica, né? Você vai ter, por conta da retificação do diafragma, né? Você vai ter uma verticalização do coração, olha aqui, o coração fica praticamente pendurado, ele devia estar repousando em cima do diafragma, mas com a hiperinsuflação desce o diafragma e o coração fica verticalizado. Né? Então, esses são os sinais de hiperinsuflação no PA. E no perfil? No perfil, a gente vai ver um aumento do diâmetro antero-posterior, a gente vai ver um aumento do claro ou do espaço retroesternal. Esse espaço ele deve ter até 2,5 centímetros entre a tábua interna do externo e a crosta da aorta, o começo da crosta da aorta aqui anteriormente. Então, aqui não deve passar de 2,5 centímetros. Tá? Mais do que isso, aumento do espaço retroesternal ou do claro retroesternal. A retificação do diafragma também fica bastante evidente. Olha aqui, o diafragma bem retificado, né? A gente não tem, cadê aquela cúpula que devia estar aqui? Não tem. Está bem retificado o diafragma. O aumento dos espaços intercostais também fica bem evidente. Tá? Então, esses são sinais de hiperinsuflação pulmonar. Quando você olha para uma radiografia dessa, diante de um paciente que a gente acabou de ver, você diz, né? Tá muito evidente só na ectoscopia de você suspeitar de enfisema, e quando você olha para a radiografia e soma isso à radiografia, né, e com o fato do paciente ser fumante, você já faz um diagnóstico de DPOC com predomínio enfisematoso. Já o blue bloater, que é aquele paciente com uma tendência maior para a obesidade, né, que fica com os lábios azulados, ele retém mais CO2 precocemente, é um paciente mais dispneico, é um paciente com mais catarro. Né? Então, esse paciente aqui, você não vai ver claramente aquelas alterações da radiografia. Elas podem aparecer juntas, porque, lembrem, esse paciente aqui ele não é só blue bloater, ele é predominantemente blue bloater, mas ele também pode ter algum grau de enfisema. Então, você pode ver algum grau de hiperinsuflação também.
tá? Isso às vezes se mistura um pouco. Mas nesse paciente, o que vai chamar mais atenção na imagem é um coração. Ó, vê que ele já está com o coração pendurado aqui, porque já tem ó, uma retificação do diafragma, ó, tá vendo? Ó? Mas vejam que é um coração mais peludo, né? Você vê muito vaso, a trama vascular ela está grosseiramente visível, ela está mais. Você visualiza a trama vascular de uma forma mais grosseira. Por que isso? Porque os vasos estão inflamados. Existe uma inflamação vascular, uma inflamação brônquica e vascular. O feixe broncovascular está espessado por conta dessa inflamação. O bronquítico, o predominantemente bronquítico, não é aquele que inflama mais, não é aquele mais inflamado. Então, esse que está mais inflamado vai aparecer. Essa inflamação de vasos e brônquios ela vai se traduzir na radiografia de tórax como um espessamento da trama broncovascular. Tá? Então, isso às vezes fica em volta do coração, dando um aspecto que a gente chama de coração peludo, né? E pode vir acompanhado, como esse caso aqui, de sinais de hiperinsuflação também, olha aqui, ó, porque ele tem as duas coisas, ele não deixa de ter hiperinsuflação. Tá? Pode ter aumento do diâmetro anteroposterior. Né? Tá bom, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Beleza. Então, gente, olha só. Como é que eu faço? Vou voltar aqui alguns slides para a gente... Como é que eu faço o diagnóstico de um paciente com DPOC? Eu vou fazer pelos sintomas crônicos que a gente já viu, né? A tosse, a secreção, a dispneia, sibilos localizados por causa tanto da inflamação quanto da secreção. É um paciente que tem que ter exposição a fator de risco, né? Então, eu tenho que procurar principalmente o cigarro, senão eu tenho que procurar lá algum outro contato ou no trabalho, né? Alguém que lida com fumaça ou alguma coisa no trabalho, ou pensar em fogão a lenha para quem mora no interior, essa coisa toda. Né? Então, tabagismo, poeira ocupacional, fumaça a lenha. No exame físico, vai ser aquele paciente que vai ter diminuição difusa do murmúrio vesicular, roncos esparsos, presença, às vezes, de estertores nas bases. Né? Então, é um paciente com uma ausculta compatível com tudo aquilo que a gente está vendo até agora. O murmúrio vesicular está diminuído porque ele está com parte do pulmão destruída. E o murmúrio vesicular nada mais, nada menos é do que o som do ar entrando nos alvéolos e abrindo os alvéolos. Esse é o som do murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular, como o nome está dizendo, o vesicular é de vesícula que está relacionada aos alvéolos. Então, o murmúrio vesicular é o som da abertura dos alvéolos. Aquilo que você escuta é o alvéolo se abrindo. Quando você tem destruição de alvéolo de uma forma difusa, você vai ter diminuição do murmúrio vesicular, você não vai ouvir esse som com essa mesma clareza. E isso acontece de uma forma universal. Pode ter um predomínio, às vezes, um pouco maior nos lobos superiores, porque a gente viu que o enfisema no fumante ele acomete mais os lobos superiores. Né? Vai ser um paciente dispneico, vai ser um paciente que vai estar taquipneico por conta da tentativa de compensação. Né? Quando você vai examinar, você vai ver o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, a diminuição do murmúrio vesicular, pode pegar estertores nas bases, roncos, se ele tiver um predomínio bronquítico crônico. Né? Então, o exame clínico e a história desse paciente, a anamnese, vão te dar o diagnóstico. E você vai confirmar esse diagnóstico realizando uma espirometria, pré e pós-broncodilatador. Você vai fazer outros exames, dentre eles o raio-x de tórax, vai ter que fazer uma radiografia de tórax para você começar a ver, e você vai ver esses sinais aí que a gente viu. Né? Vai fazer a espirometria que vai mostrar um distúrbio ventilatório obstrutivo, que pode ser leve, moderado, severo, vai depender do grau de acometimento pulmonar, e prova broncodilatadora negativa ou levemente, né? Às vezes tem uma melhorazinha discreta, mas não chega a ser uma prova broncodilatadora positiva, porque se ela for prova broncodilatadora positiva, você tem que pensar que ou isso não é DPOC, é asma, mas dentro desse contexto que a gente falou, tem quadros de DPOC, que pode até estar associado à asma. Existe uma condição que a gente chama de ACOS, que é a associação de asma e DPOC. Tá? Então,
essa associação asma e DPOC pode estar presente. Aí você, na hora de tratar, vai ter que levar isso em consideração. Tá? A oximetria e a gasometria são exames importantes para você ver como é que está a hipoxemia desse paciente, se ele já está fazendo retenção crônica de CO2, né? Então, é importante, numa primeira consulta, colher uma gasometria. Depois você pode acompanhar com oximetria, não precisa ficar colhendo gasometria toda a consulta. Mas, na primeira consulta, é importante fazer uma gasometria, assim como se você for internar o paciente, deve fazer uma gasometria, assim como se você for dar alta para o paciente, você deve fazer uma gasometria, porque a alta é o melhor momento dele. Então, a gasometria de alta significa que ele estava no melhor momento dele enquanto ele esteve internado. Isso vai servir de parâmetro para as próximas consultas. Tá? Professor, Oi, diga. é sempre gasometria arterial ou pode ser venosa? Não, gasometria arterial. Tá? Arterial. Entendi. Eu estou voltando tudo, porque o meu mouse aqui está ao contrário. E aí, visto isso, eu voltei aqui por conta do próximo slide, que é um slide sobre diagnóstico diferencial. Então, a gente vai fazer diagnóstico diferencial em DPOC basicamente com a asma, com a insuficiência cardíaca e com as bronquiectasias. Né? O que essas doenças têm em comum com a DPOC? Né? A asma é uma doença obstrutiva que a gente está dentro do grupo das doenças obstrutivas, asma e DPOC. Então, ela tem sibilo, ela tem dispneia, né? Na crise pode ter algum grau até de hiperinsuflação na crise. Né? A asma, depois que, se você não tratar e o paciente ficar inflamado durante muito tempo, o que você vai observar é que esses pacientes vão ter um comportamento igual ao DPOC. Né? Então, é um diagnóstico diferencial importante e a gente tem que lembrar de algumas coisas para diferenciar. Por exemplo, a asma dá em pacientes mais jovens também. Não que ela não possa dar nos idosos, mas se a mais jovem está com sintoma, pensar mais em asma. Né? Se não tem relação com fumo, pensar em asma. Se a dispneia vem em crises, em vez de ser uma dispneia como na DPOC, que é uma dispneia crônica e progressiva, na asma é uma dispneia que só aparece nas crises. Quando ele não está em crise, ele não tem dispneia, ele tem vida normal no período intercrise. Né? Então, não tem relação com o cigarro, como eu falei, né? O edema que pode aparecer na DPOC, no paciente com corpo bonale já numa fase avançada, não é uma característica da asma. Né? Os sibilos, né, os generalizados, pode acontecer nos dois, na DPOC é mais comum o sibilo localizado, né, mas pode ter. Enfim, o diagnóstico diferencial passa basicamente por ser uma doença, a DPOC é uma doença obstrutiva crônica e progressiva, e a asma é uma doença que aparece em crises, né, e não tem relação direta com o cigarro. O cara pode até ter asma e ser fumante, até aí morreu o médico. Tudo bem, o cara é fumante, mas ele não tem asma por causa exatamente do cigarro. O cigarro pode até ser um fator desencadeante, mas a asma é uma doença genética. Outro diagnóstico diferencial é a insuficiência cardíaca. Né? A insuficiência cardíaca também não tem relação direta com o cigarro. Né? Enquanto a tosse do DPOC é mais matinal, a insuficiência cardíaca é uma tosse que pode acontecer a qualquer momento, apresenta uma tosse que pode acontecer a qualquer momento. Geralmente não vem acompanhado de catarro, né? Uma dispneia e a tosse é seca, não tem catarro, o que acontece na DPOC. Né? Que mais? A falta de ar. Né? A falta de ar da insuficiência cardíaca é uma falta de ar característica, que é a dispneia paroxística noturna. É aquele paciente que, quando vai deitar, ele piora a falta de ar, então ele tem que levantar para a falta de ar melhorar. O DPOC ele pode até piorar a falta de ar quando ele deita, mas quando ele levanta, ele continua com falta de ar. Né? Porque se ele está em crise, ele vai ter falta de ar em qualquer posição. O paciente com insuficiência cardíaca, a não ser naqueles casos mais avançados, quando ele levanta, ele melhora, ele sente um alívio da dispneia quando ele levanta. Né? Então, claro que quando você vai fazer um exame radiológico, você vai ver aumento da área cardíaca, tem outros dados para você avaliar que vão te levar ao diagnóstico de insuficiência cardíaca. Geralmente está relacionada com a hipertensão arterial, que não tem relação com a DPOC. Enfim, observar essas coisas para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. E na bronquiectasia,
A característica comum é a tosse com secreção. A bronquiectasia, que é a dilatação anormal dos brônquios, geralmente causada por infecções de repetição, ela tem como característica o aumento do volume de secreção. Então, são pacientes muito secretivos que estão sempre tossindo e volta e meia estão fazendo infecção, esse catarro fica purulento, mas ele não tem nenhum daqueles outros sinais da DPOC, não tem hiperinsuflação, não tem aumento do volume antero-posterior, ele não tem nada disso, é um paciente que não tem essas características. E quando você vai fazer uma radiografia, você não vai ver hiperinsuflação. O que você vai ver na tomografia ou na radiografia é o que a gente chama de sinal do trilho de trem, que é um brônquiozinho alargado com os tracinhos no meio. Esse é o sinal do trilho de trem, que é um sinal bem sugestivo de bronquiectasia, assim como o sinal do anel em sinete, em que você vai ver uma imagem como se fosse, as meninas vão conhecer isso melhor, como se fosse um solitário, né, um anel aquele solitário, que é um anel com um diamante, um brilhante na ponta, né, no alto, que vai ser, o que vai corresponder ao anel é o brônquio dilatado, e o que vai corresponder ao diamante é o vaso. Porque o vaso e o brônquio, quando você observa na tomografia, eles têm o mesmo diâmetro, eles andam juntos, é sempre um vaso e um brônquio, é sempre um feixe. Né? Então, você vai ver sempre um vaso e um brônquio na tomografia. Quando você olha para a tomografia e vê o vaso maior do que o brônquio maior do que o vaso, isso é um sinal de bronquiectasia, é o sinal do anel em sinete. Tá? Muito bem. Fizemos o diagnóstico de DPOC. Agora a gente vai dizer o seguinte, bom, esse cara tem DPOC, eu já sei que ele tem DPOC. Agora eu quero saber se ele tem DPOC grave, se ele tem DPOC leve, se é uma DPOC moderada. Como é que eu vou avaliar isso? Inicialmente, no GOLD 2011, vocês já sabem o que é o GOLD, é um consenso global sobre DPOC. No GOLD 2011, ele levava em consideração os sintomas, o histórico de exacerbação e as alterações espirométricas. Eu vou mostrar desse jeito para vocês e depois eu mostro a modificação que aconteceu. Quando a gente fala de sintoma, qual é o sintoma predominante? Qual é o sintoma que a gente mais vai levar em consideração ali? É a dispneia. Né? Então, quando a gente está falando em sintoma, a gente está falando de dispneia para avaliar a gravidade. Claro que quanto mais dispneico, mais grave é a DPOC. Né? E como é que a gente sabe? Como é que a gente mede essa dispneia? Existe uma escala, que é essa escala de dispneia do Medical Research Council, que é um conselho britânico, né? um questionário de um conselho britânico. Nesse caso aqui é uma escala modificada. Ela tem uma escala de 0 a 4, vocês podem ver em algum lugar de 1 a 5, também às vezes é visto assim, em que 0, o paciente tem dispneia somente ao realizar exercício intenso, como qualquer um de nós. Você vai fazer um esforço muito grande, você vai ficar com falta de ar, vai dar aquele cansaço visível ali por causa do grande esforço. Quando você sobe uma escada ou ladeira ou anda rápido, você vai ter dispneia, aí já é grau 1, aí já mostra alguma alteração patológica. Você vai ter dispneia no próprio passo no plano ou dificuldade para acompanhar o passo de outra pessoa da mesma idade. Então, só de caminhar, o paciente às vezes tem que dar uma paradinha para poder, né, retomar o fôlego e continuar andando. Esse é o grau 2. O grau 3 ele vai ter dispneia no plano em menos de 100 metros ou após alguns minutos dele começar a caminhar. Esse é aquele paciente que já começa a evitar sair de casa, porque ele já fica muito cansado quando ele sai de casa. E o quarto paciente é aquele paciente que não é porque ele evita sair de casa, porque ele não consegue sair de casa. É aquele paciente muito dispneico que fica preso em casa, né, e tem dispneia para fazer a sua higiene pessoal. Então, é um paciente que tem que botar uma cadeira no banheiro, no box, para poder tomar banho, porque ele não aguenta tomar banho em pé, que ele fica cansado. É o paciente que, na hora de tirar a roupa, desabotoar a blusa, ele começa a se cansar. Se ele vai se pentear, ele começa a se cansar. Né? Na hora de desamarrar o sapato, que tem que abaixar para desamarrar, ele vai se cansar. Então, esse aqui já é um grau de dispneia maior. Tá? Então, a gente avalia a dispneia pelo MRC. As exacerbações, esse estudo aqui é um estudo para chamar a atenção de que, vejam, nesse primeiro ano aqui, ó, esse aqui eram
os que tinham 2 ou mais exacerbações, tá? No primeiro ano. No segundo ano, olha só como é que aumenta mais, e no terceiro ano. Esse estudo mostrou que 71% dos exacerbadores frequentes no primeiro ano e no segundo ano eram exacerbadores frequentes no terceiro ano. Ou seja, o camarada que começa a exacerbar vai continuar exacerbando. O que é exacerbação? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Exacerbação é uma agudização de uma doença crônica, no caso, a DPOC que a gente está falando. Então, o que a gente considera como sinal clínico de exacerbação? Aí a minha pergunta é para vocês. Como a gente diz que um paciente ele tem DPOC, eu já tenho o diagnóstico, ele apareceu hoje no meu consultório, eu bati o olho nele e falei, esse cara está exacerbando. Temos a manhã inteira. Esforços de dispneia. Beleza, Murilo, você falou aqui de espineia, o Hélio, mas isso não são sintomas normais de um paciente com DPOC? Professor, eu acho que uma piora assim da dispneia, a Pronto, Guilherme. tosse ficando mais produtiva. Piora da dispneia, tosse mais produtiva, aumento do volume do catarro, 2 coisas já, eu quero mais uma. O uso de musculatura acessória não pode ser uma coisa? Não. Se ele fizer um esforço, olha só, esses dados de exacerbação são dados para caracterizar que houve uma mudança no padrão dele. Então, se ele vinha naquele padrão de dispneia, houve uma piora da dispneia. Ele tem já tosse matinal pela manhã, houve uma piora da quantidade, do volume do catarro, aumentou o volume do catarro. E agora o Hélio botou aqui, mudança da cor do catarro. Então, ele tinha uma tosse com expectoração clara, mucoide, e agora ele passou a ter uma tosse com expectoração amarelada, purulenta. Se eu tiver 2 desses 3 critérios, eu já posso inferir que esse paciente está exacerbado. E qual é a causa dessa exacerbação? Exatamente isso que eu estou perguntando, Murilo. Qual é a causa da exacerbação? Infecção. A Sara falou aí, infecção. Infecção. A causa mais comum da exacerbação de um paciente com DPOC é infecção. Que infecção é essa? Geralmente é uma infecção viral, mas pode também ser uma infecção bacteriana. E essa infecção não é uma pneumonia, na maioria das vezes. Essa infecção é uma traqueobronquite. Essa traqueobronquite vai causar essas alterações no paciente com DPOC. Então, se eu tiver um paciente com infecção, com essa exacerbação, com essas características, com pelo menos 2 desses 3 critérios, eu posso dizer que ele tem traqueobronquite, que ele está infectado. Se eu fizer uma radiografia de tórax, não vai aparecer imagem de condensação no raio-x, porque não é pneumonia, é uma traqueobronquite. Se eu fizer um hemograma, não vai aparecer leucocitose, porque não tem ainda um quantitativo de infecção tão importante para causar leucocitose. Mas para ele que já tem DPOC, basta isso. Então, eu já tenho indicação de começar antibiótico terapia para esses pacientes quando eu detecto 2 desses 3 sinais presentes no paciente com DPOC. Eu não preciso esperar uma radiografia de tórax com condensação e eu não preciso esperar aparecer leucocitose com desvio para a esquerda, nada disso. Se eu faço essas perguntas para ele, observo que ele está com piora da dispneia, observo que ele está com aumento do volume do catarro, que o catarro mudou de cor, eu já posso entrar com antibiótico para ele. Depois a gente vai ver mais para frente que antibióticos são esses, tá? Então, exacerbação, piora dos sintomas, além da variação diária habitual, levando à alteração da medicação. Eu vou ter que, eventualmente, mudar essa medicação, né? E o Gold diz que as exacerbações devem ser usadas, né,
para avaliar o risco. Então, 2 exacerbações ou mais no último ano é um indicador isolado de alto risco para esses pacientes. Tá? Esses pacientes têm uma tendência maior a evoluir de forma grave se eles são exacerbadores. E, por último, eu tinha falado para vocês de 3 situações para avaliar a gravidade. Então, a primeira situação são os sintomas, que a gente mede a dispneia pelo MRC. A segunda situação é a exacerbação, a gente vai levar em consideração 2 ou mais exacerbações no último ano, ou uma exacerbação que tenha tido necessidade de internação. Tá? E, por último, a prova de função respiratória, em que você vai olhar. Primeiro, quando a gente faz uma prova de função respiratória do paciente com DPOC, a primeira coisa que a gente tem que ver é: tem obstrução? É DPOC? Tem obstrução? Para isso, a gente vai olhar a relação VFUN-CVF. Ela tem que estar abaixo de 70%, de 0,70. Tá? Olhou para isso, bateu, é DPOC, fechei meu diagnóstico. Agora eu vou classificar se ele é leve, moderado, grave ou muito grave. Eu vou olhar para o VFUN. Né? Se ele tiver um VFUN acima de 80% do predito, que a gente considera como normal, tá? Ele tem uma DPOC leve. É o GOLD 1 que a gente chama. Se ele tem um VFUN entre 50% e 80% do predito, moderado, entre 30% e 50% grave, e abaixo de 30% muito grave, ou menor do que 50% com insuficiência respiratória. Tá? Então, assim que a gente classifica o DPOC quanto à gravidade. Uma vez que a gente faz essa classificação, a gente vai usar também é do GOLD 2011, a gente vai usar uma abordagem que a gente chama de abordagem combinada. Como é que funciona essa abordagem combinada? É esse quadrado que está aqui. Tá? Desse lado, eu tenho a classificação da gravidade pela espirometria, pela limitação do fluxo de ar. Então, é o GOLD 1, o GOLD 2, o GOLD 3 e o GOLD 4, que eu vi lá pela espirometria no VFUN. Aqui embaixo, nesses 2 quadrantes aqui, eu vou ter o MRC, aqui o MRC de 0 a 1 e o MRC de 2 ou mais, então aqui relacionando os sintomas, e aqui o risco, né? Eu vou relacionar pela história de exacerbação. Aqui eu tenho de 0 a 1 exacerbação e aqui eu tenho 2 ou mais exacerbações. Então, se eu pego um paciente, né, que está aqui, esse paciente aqui vai ter menos sintoma, ele vai ter uma limitação menor do fluxo aéreo e ele vai ter pouca exacerbação. Já se eu pego esse aqui, ó, ele tem uma limitação importante do fluxo aéreo, ele tem mais sintoma e ele tem mais do que 2 exacerbações, 2 ou mais exacerbações no último ano. Tá? E aí, o que vai acontecer, basicamente, é... Já entrei na revisão aqui. E aí, o que muda um pouquinho aqui, que causou certa confusão no começo, foi isso aqui. Ó. Por exemplo, o paciente B, ele tem mais sintomas, mas ele tem menos exacerbação e ele tem uma prova de função melhor. Já o C, ele tem menos sintomas, mas tem uma prova de função pior e mais exacerbação. Tá? Depois a gente vê como é que a gente vai usar isso. Em 2017, foi feita uma revisão do GOLD, e aqui eu vou usar os slides da professora Leda Maria Rabelo, ela tem um sobrenome parecido com o meu, com a diferença que o meu é com 2 L's, e os slides dela estão muito bons, eu não tenho habilidade para fazer os slides como ela fez aqui, com nuances de mais forte, mais leve, pelo menos não tentei fazer, porque o dela estava tão bom que eu falei, vou usar o dela. Claro que sempre que a gente for usar o material de outra pessoa, não fomos nós que fizemos, a gente deve dar os créditos a quem fez. Esse material também estava disponível na internet. Né? Então, eu peguei os slides dela, que ela fez um resumo das principais atualizações, e eu botei alguns aqui para a gente ver. Né? Mudou alguma coisa na definição, a classificação, ela deixou de ser... Olha aqui, ó. Vamos lá aqui. Ó. A definição tem como foco principal o impacto dos sintomas e o papel do tecido pulmonar e a normalidade das vias aéreas no desenvolvimento da doença. Está muito parecida com a outra, não é algo muito importante. Mas aqui tem uma importância. A classificação da DPOC A, B, C, D. Né? Então,
quando a gente classifica um paciente com DPOC, ele é DPOC-A, DPOC-B, DPOC-C ou DPOC-D pelo GOLD, tá? Pelos critérios do GOLD. Ela passa a ser baseada somente nos sintomas e no histórico de exacerbação. O uso da espirometria no manejo da DPOC foi revisado para fins diagnósticos. Então, a espirometria ficou só relacionada a diagnóstico e não mais fazendo parte do complexo de gravidade, né? A gravidade que era antes limitação do fluxo aéreo, sintomas e exacerbação, passou a ser só sintomas e exacerbação. Essa foi uma mudança importante. Evidências apoiando a terapia de prevenção e manutenção da DPOC, e aí foram várias terapias que foram revisadas, a gente vai passar algumas lá depois. E o manejo, a estratégia de manutenção do DPOC estável deve ser predominantemente baseada na classificação individual dos sintomas e risco futuro de exacerbação. Então, gente, adicionando o algoritmo de tratamento farmacológico, na hora de tratar esses pacientes, o que ele está dizendo aqui? Que na hora de tratar esse paciente, na hora de conduzir esse paciente, você deve levar muito em conta o sintoma, né, e o risco de exacerbação. E isso a gente vai ver mais para frente no tratamento, isso vai diferenciar um pouquinho no tratamento desses pacientes. Tá? É lógico, se eu tenho um paciente com DPOC, que eu fiz o diagnóstico de DPOC e ele não tem sintoma, eu não uso medicação. Para que eu vou usar remédio se ele não está sentindo nada? Né? O tratamento para ele é parar de fumar. Esse é o tratamento, atividade física. Né? Então, vamos continuar aqui. O que eu falei que foi a mudança mais importante foi essa aqui, ó. Isso aqui é aquele gráfico que eu mostrei para vocês inicialmente, né? A limitação do fluxo, os sintomas e a exacerbação. Ele agora, a partir de 2017, saiu fora essa linha que está aqui, ó, de limitação do fluxo de ar. Então, na verdade, do lado de cá já não tem mais nada. O que tem aqui, deixa eu tirar aqui esse meu. O que tem aqui, ó, é a exacerbação. Então, ele continua aqui, 0 ou 1 exacerbação, nunca foi hospitalizado. E aqui, uma internação ou mais com hospitalização, ou 2 exacerbações ou mais que ele tratou em casa, não precisou internar. Então, ficou valendo aqui o critério das exacerbações, e aqui embaixo ficou valendo o critério do MRC. O CAT é uma abordagem também, é um questionário mais longo para medir dispneia também. Tá? Então, a gente não vai usar porque o MRC ele é mais simples, o MRC modificado é mais simples. Tá? Mas o CAT é um outro tipo de questionário. Tá? Então, agora existem 2 etapas para o diagnóstico e tratamento da DPOC. Na primeira etapa, né, você viu aquele paciente com dispneia, você viu aquele paciente que tem fator de risco, que você suspeitou de DPOC, você vai fazer uma espirometria. Na espirometria, você vai diagnosticar. Como é que você diagnostica? Redução da relação VFUM-CVF abaixo de 70%. Tá? E determinar a gravidade da obstrução do fluxo aéreo de forma separada, daquele jeito que a gente viu lá atrás, de 1 a 4. Leve, moderada, grave e muito grave. Tá? Do mesmo jeitinho que está lá. Só que isso agora está relacionado exclusivamente à obstrução do fluxo aéreo. Ela descolou daquele quadrinho. Tá? Então, está aqui, ó, o diagnóstico confirmado por espirometria, VFUM-CVF, geralmente a gente usa, o ideal é usar o pós-broncodilatador, né, o dado pós-broncodilatação. Então, VFUM-CVF menor do que 0,7. Aí você classifica a obstrução do fluxo aéreo ainda pela espirometria, naquele esquema igualzinho que a gente viu lá atrás. E, por último, você vai avaliar, né, vai ver a severidade, a gravidade, se ele é A, B, C ou D, relacionando o histórico de exacerbações e a dispneia, o MRC. Foi, gente? Até aí, tranquilo? De boa. Professor, Oi? tranquilo. Tranquilo? Bom isso. Então, vamos continuando. No chat não tem nada não, né? Que eu estou com o meu chat fechado aqui, né? Não tem nada aí no Tem chat. Não. Não, beleza. Tá bom. Esse negócio de chat eu gosto tanto quando vocês falam assim, fica melhor. Já que eu não vejo, pelo menos ouço, né? Ler é terrível quando a gente está dando aula. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então,
Lembrar sempre que o paciente com DPOC tem maior risco de exacerbação da própria doença, a gente já viu isso, a gente tem alteração do mecanismo mucociliar, a gente tem aumento da produção de catarro, acúmulo de secreção dentro do brônquio. Resultado, risco maior de infecção, que é a exacerbação da própria doença. Doenças associadas, é muito comum, isso aí é um outro fenótipo, né, de comorbidades, são pacientes que já têm outras doenças. Então, o paciente já tem uma doença cardiovascular, ou ele tem uma disfunção musculoesquelética, síndrome metabólica, lá a gente viu o blue bloater, lá, a tendência para a obesidade, osteoporose, às vezes é um paciente que usa corticóide, ou usa outras medicações, ou fica muito parado, né, não pega sol, né, então acaba dando depressão, porque fica dentro de casa, e, obviamente, o câncer de pulmão. Todos os pacientes que têm essas doenças associadas têm um prognóstico pior. Se o paciente tem só DPOC, o prognóstico é melhor do que se ele tiver DPOC com uma associação dessas comorbidades aqui. Esse é um esquema só para lembrar das alterações relacionadas ao corpo pulmonar, né? Aquele paciente, então, que vai ter uma hiperinsuflação importante, que vai ter o coração peludo, lá, os sinais de bronquite crônica associado com enfisema, né? Ele é o mesmo paciente que vai ter, né, um aumento do fígado, ele vai ter turgência jugular quando ele ficar deitado, ele vai ter edema de membros inferiores, o hematócrito vai estar aumentado, né? Então, é um doente, vai ter aumento do coração direito, com espessamento das paredes. Então, é um paciente já em fase avançada de doença, que é o corpo pulmonar, né, trazendo todas as repercussões cardiovasculares da DPOC. Podemos passar para o tratamento? Todo mundo craque em fazer diagnóstico de DPOC? Teoricamente, sim. Já é alguma coisa, Murilo, já é alguma coisa. Realmente a prática é muito importante, né? Então vamos lá, vamos para o tratamento. Eu consigo curar o paciente com DPOC? Não. Não consigo curar. Aquelas alterações estão ali e são permanentes, como diz na própria definição da doença, né? Elas são permanentes. Mas eu tenho que tratar. Para que eu trato, então? Eu trato, em primeiro lugar, para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do meu paciente. E, em segundo lugar, para reduzir o risco de morte, né, de incapacidade, então, das complicações que vêm com a DPOC. Então, esses são os dois objetivos principais do tratamento. Quando eu falo em dar alívio aos sintomas, eu estou falando em usar medicações, dentre elas, as mais importantes são os broncodilatadores, né, tanto os muscarínicos quanto os beta-2 agonistas. A fisioterapia respiratória é um passo muito importante para esses doentes. Eles precisam reforçar a musculatura respiratória para auxiliar nesse movimento, senão eles vão fazer fadiga com mais facilidade. Eles precisam ter uma musculatura mais bem trabalhada, então a fisioterapia pode ajudar muito nisso, né? Então, fazer fisioterapia para perna, fazer fisioterapia para braço, fazer fisioterapia respiratória, tá? O corticóide, ele vai ter o seu lugar, ele vai ter a sua importância, a gente vai ver cada uma dessas medicações, e aí tem umas medicações mais modernas que não têm um efeito lá fantástico, maravilhoso, que, por exemplo, o inibidor da fosfodiesterase 4, eu só estou citando aqui, mas não vou entrar em detalhes, porque é uma medicação que a gente só usa para pacientes graves, muito graves, né? E aquele paciente que você já não tem muita coisa mais para fazer, né? O oxigênio, que pode ser feito, inclusive, de forma domiciliar, né? Pode ser feito na emergência, quando ele chega exacerbado, mas pode ser feito para uso domiciliar também. O oxigênio tem uma particularidade, ele é um ótimo vasodilatador pulmonar, então ele aumenta, ele melhora aquele aumento da resistência da vasculatura pulmonar, e com isso ele melhora o corpo pulmonar e os sintomas do corpo pulmonar. A nutrição, a gente vai ter que trabalhar essa nutrição aí de forma diferente de um para outro, né? Aquele magrinho lá, o Pink Puffer, você vai ter que dar uma nutrição rica em carboidrato, né? Para tentar dar para ele proteína, carboidrato, para ele ganhar massa muscular, né? Para ele engordar e ganhar massa muscular junto com os exercícios. Já aquele paciente obeso,
você vai ter que fazer uma restrição de carboidrato para tentar ver se ele emagrece, para perder massa gorda e fazer exercício para ganhar massa magra, né? A ventilação mecânica não invasiva, que é uma excelente arma, a ventilação mecânica invasiva é uma complicação, porque quando você bota um doente desse no respirador, a dificuldade depois para tirar é muito grande, porque ele não tem drive respiratório, ele vai cansar e vai ser difícil tirar esse doente do respirador. Então, a ventilação mecânica não invasiva ela veio como uma terapêutica bastante útil, né? Porque você bota ele lá com pressão positiva, e ele fica lá um tempo até ele recobrar, até ele melhorar, até você tratar a infecção, até você otimizar a medicação, sem precisar entubar esses pacientes. Isso ajuda bastante. Quando você fala em reduzir o risco, né, então você tem que prevenir a progressão da doença, ou seja, tem que parar de fumar, é fundamental parar de fumar. Você tem que prevenir e tratar as exacerbações e as complicações, então a infecção deve ser tratada e deve ser prevenida, né, com vacinas, essa coisa toda. Você tem que ter cuidado que esses pacientes têm uma tendência maior a fazer tromboembolismo pulmonar, esses pacientes têm uma tendência maior a ter pneumotórax, a fazer arritmia por conta da hipoxemia crônica, né? Então, esses pacientes devem ser vacinados para gripe anualmente, né? E para pneumococo, né? Pneumococo são duas as vacinas, é a pneumo 13, é a pneumo 13 valente, que é a Prevenar 13, e a pneumo 23, que são para cepas diferentes de pneumococos, e o ideal é que você usou já a 13, entrou no programa de vacinação, então tem que usar a 13 sempre, e às vezes você pode associar, depois de dar a 13, 6 meses depois, você pode fazer a 23, a pneumo 23. A 13 basta fazer uma vez, a pneumo 23 tem que fazer de 5 em 5 anos. Reduzir a mortalidade tratando as doenças associadas. Eu falei para vocês que aqueles pacientes que têm comorbidade, que têm DPOC e comorbidades, eles têm maior risco de morte. Então, você tem que ir tratando isso. O camarada tem insuficiência cardíaca associada, você tem que manter o tratamento da insuficiência cardíaca. Se ele tem osteoporose, você tem que fazer lá a sua reposição de cálcio, pegar sol, fazer atividade física, né? Então, vitamina D, tudo isso você tem que ter atenção para essas comorbidades. Se ele tem depressão, você tem que tratar, tem que encaminhar ele para um psiquiatra para fazer antidepressivo, né? Então, você tem que ir tratando essas comorbidades, porque com isso você ganha sobrevida, né? Você está dando sobrevida para o seu doente. Eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra bem o comportamento da função pulmonar num paciente que fuma, né? Vejam, aqui ó, é o VFUM, na vertical. Na horizontal, é a idade da pessoa em anos. Então, olhem que quando você é jovem, né, 25 anos de idade, você tem um VFUM lá em 100%. Né? Essa linha azul reta, lisa, essa linha azul contínua, né, é um paciente que não é fumante. Como é que se comporta o VFUM desse paciente? Com o passar dos anos, ele vai caindo. Ó. Chegou aqui aos 50 anos, ó, VFUM em queda. Ele vai caindo progressivamente, né, à medida em que o tempo vai passando. Ó. Ele chegou aqui já está com menos de 75% do VFUM. Né? Quando ele é um paciente fumante que não é suscetível, ou seja, ele não tem genética para desenvolver DPOC, essa linha pontilhada aqui, ó, ela vem meio que paralela àquele fumante. Tá? Agora, quando você pega um fumante que é susceptível, ou seja, esse vai desenvolver DPOC, que corresponde a mais ou menos 15% do total de fumantes, olha como cai o VFUM. Infinitamente mais rápido. Ele chega aos 50 anos de idade numa condição que normalmente ele chegaria aos 75 anos. Quer dizer, você perdeu aqui 25 anos aqui de VFUM por conta do cigarro. Né? E aí, o que é bastante interessante, se você pega esse doente aos 50 anos de idade e faz ele falar, ajuda ele a parar de fumar, e ele para de fumar, olha como é que a curva de decréscimo do VFUM ela se altera e ela volta a cair mais lentamente. Então, olha aqui, você ganhou, isso aqui é incapacidade, você ganhou tempo útil de vida para esse paciente, você melhorou a qualidade de vida dele só parando de fumar. Só parando de fumar. E, consequentemente,
né, você aumentou a sobrevida. Olha só, o camarada parou de fumar aqui aos 65 anos. Tá? Ele ganhou aqui pelo menos uns 15 anos de sobrevida. Porque ele parou de fumar aqui, ele já estava ficando restrito, já estava ficando em casa, mas vai ficar vivo mais 15 anos. Então, gente, isso aqui, esse gráfico serve muito bem para mostrar que parar de fumar é a melhor terapêutica para o paciente com DPOC. A parar de fumar faz acontecer isso aqui. Não tem nenhuma outra droga que faça isso dessa maneira. Tá? O que faz isso dessa maneira é parar de fumar. E como que a gente estimula o nosso paciente a parar de fumar? Então, a gente primeiro tem que mostrar para ele os malefícios do cigarro. Tem que explicar para ele que isso não é história da carochinha, que isso não é fake news, que isso não é invenção. Tem que explicar para ele que a relação de causa e efeito do cigarro já está muito bem comprovada cientificamente. Tá? Então, esse é o primeiro dado, esclarecer a ele sobre todos os malefícios do cigarro. Dizer para ele que o cigarro não faz só mal para o pulmão, que o cigarro faz mal para os vasos, que o cigarro faz mal para o coração, que o cigarro pode provocar câncer em qualquer lugar, que vai deixar os dentes mais amarelados, que piora o aspecto do cabelo, que vai provocar um hálito ruim, as unhas ficam mais quebradiças, enfim, são N problemas relacionados ao cigarro. Em segundo lugar, mostrar para ele, como está mostrando esse gráfico aí, o quão a vida dele vai melhorar em termos de saúde se ele parar de fumar. Não só com a DPOC, mas com todas as outras comorbidades. Tá? A partir daí, você vai ter que sensibilizar esse paciente. Então, não adianta que ninguém parar de fumar se a pessoa não quiser parar de fumar. Então, você tem que sensibilizar o paciente a parar de fumar, querer parar de fumar. Ele tem que querer parar de fumar. Essa é a primeira condição. Essa é uma pergunta que eu faço sempre no meu consultório. Doutor, eu vim aqui porque eu quero parar, porque eu fumo e a minha irmã está achando que eu devo parar de fumar. Você quer parar de fumar? Não. Tá, então, a gente hoje só vai conversar e você vai voltar daqui a um tanto tempo, para me dizer se você realmente quer parar de fumar, porque a gente só vai começar um tratamento quando você quiser parar de fumar. Não adianta outra pessoa querer. Quem tem que querer é você. O cigarro provoca dependência farmacológica. A dependência farmacológica é alta, é equivalente à dependência da heroína. Então, é uma dependência. Esse povo é sem vergonha. A gente ouve muito isso. Esse povo é sem vergonha, não para de fumar. Fulano não para de fumar, não tem vergonha na cara. Não é assim. É uma dependência química. Então, o cigarro ele cria receptores dopaminérgicos e quando você tira nicotínicos e quando você tira a nicotina, os receptores ficam lá e eles querem nicotina. E aí, quando você não dá, isso tem efeitos colaterais. Tá? Existe também uma dependência comportamental. Eu só fumo, eu fumo toda vez que eu vou ao banheiro. O cigarro ele tem a capacidade de relaxar o esfíncter, então ele facilita a defecação. Eu fumo toda vez que eu vou ao banheiro. Eu só consigo me concentrar no trabalho se eu estiver fumando. Eu tenho que dar uma parada para fumar para relaxar. O cigarro ele não é um relaxante, ele é um excitante do sistema nervoso central. Mas as pessoas condicionam o hábito de fumar a um relaxamento. Agora eu estou ficando mais calmo e tal. O cigarro é, entre aspas, um amigo que as pessoas acham que está acalmando. Na verdade, é um amigo da onça, como se dizia antigamente. O cigarro ele tem em torno de 4.700 substâncias, tá? Que são desprendidas do cigarro quando você fuma, que saem na fumaça do cigarro. A nicotina é a substância responsável pelo vício e existem outras substâncias que são responsáveis por câncer e outras alterações. Para tratamento hoje, a gente tem que mudar hábito, é fundamental mudar hábito. Eu tomo um cafezinho e sempre fumo depois de tomar cafezinho. Então, você vai ter que ficar um tempo sem tomar cafezinho. Eu tomo uma cervejinha e fumo. Vamos evitar a cerveja enquanto você está parando de fumar. Vamos fazer atividade física, que a atividade física não pede café, não pede cigarro. Então, você vai mudando hábitos. Isso é importante. É terapia cognitivo-comportamental. Existe a reposição de nicotina. Vou parar de fumar, compra
aquele chiclete lá para parar de fumar. O chiclete ele não é para parar de fumar. O chiclete é um chiclete à base de nicotina. Ele tem 2 miligramas de nicotina a cada chicletinho daquele. E aquele chiclete ele é usado para evitar a síndrome de abstinência. Na verdade, o paciente só vai usar o chiclete depois que ele parar de fumar. Ele para de fumar e começa a usar o chiclete. O chiclete é para dar um pouquinho de nicotina para ele, ele não ficar subindo pelas paredes, brigando com a mulher em casa, querendo bater nos filhos, enlouquecido lá porque não está conseguindo, porque não tá fumando. Então, você dá a reposição de nicotina, que pode ser por chiclete ou pode ser por adesivo. Tá? Tem adesivo de 7, 14 e de 21 miligramas de nicotina. Isso serve para evitar a síndrome de abstinência. Tem a bupropiona, que é... Ô, professor, Oi, fala, Murilo. essa reposição de nicotina, os pacientes, tipo, se adaptam bem a isso? Falam bem disso? Ou é algo meio complicado? Não tem nada de complicado. Não tem nada de complicado, é muito simples. Normalmente não tem efeito colateral significativo. O que pode acontecer no disco é, às vezes, uma reação local, mas isso não é todo mundo que faz, são poucos os pacientes que fazem isso quando você bota o disco. Aí, o ideal é que você alterne o lugar dos discos, né? Ele fica 24 horas com o disco no braço, aí depois bota para o outro braço nas próximas 24 horas, troca o disco uma vez por dia, né? E tem o chiclete, que o chiclete mantém também o camarada com alguma coisa ali na boca, né? Para resolver aquela fase oral lá mal resolvida que o cigarro traz, né? Entendi. E aí a nicotina, ele tem que mastigar, aí sai um gosto picante na boca, aí ele para de mastigar, guarda o chiclete entre a bochecha e a gengiva, né, até o gosto picante passar. Aí ele volta a mastigar de novo, porque o gosto picante é justamente a liberação da nicotina. Então ele vai trabalhando isso até que ele mastiga, não sente mais nada e pode jogar fora porque acabou a nicotina. Entendi. Então, e aí os pacientes relatam que satisfaz a vontade de fumar, então. Ajuda. Entendi. Isso é muito não variável. Satisfaz porque é um vício muito maior, claro. Isso é muito variável, entendeu, Murilo? Cada um tem o seu grau de dependência, isso é muito individual. Eu tenho pacientes que eu consigo fazer parar de fumar na primeira, de cara. Tem pacientes que você tenta uma vez, tenta duas, e é coisa difícil de parar, entendeu? Então, isso é muito individual. Valeu, professor. A bupropiona era usado como antidepressivo, é usado ainda como antidepressivo, né? E foi uma jogada interessante. Você vê como é que o marketing é tudo, né? A bupropiona foi a primeira medicação lançada para a cessação do tabagismo. O que se observou é que nas casas de repouso de pacientes psiquiátricos, em que os médicos lidavam lá com os pacientes psiquiátricos, vocês sabem que é muito comum um paciente psiquiátrico fumar, né? Então, por causa da ansiedade, né? Aquela coisa toda. Então, os médicos começaram a observar que, quando eles davam antidepressivos para esses pacientes que fumavam, eles, às vezes, paravam de fumar, eles tinham uma taxa maior de abandono do tabagismo quando eles usavam a bupropiona, que é o nome comercial. A bupropiona era lançada, era exclusiva, agora não é mais exclusiva, já não tem patente, então já está liberado, tem outras formas de... Mas era usado era a Glaxo que fabricava, o Elbutrin, ainda existe essa medicação, usada como antidepressivo. A partir dessa observação nessas casas psiquiátricas, o que eles fizeram? Eles foram estudar se de fato isso era verdade. E aí viram, tem estudos que mostram uma cessação de até 40% no tabagismo de pacientes que usam a bupropiona. Para não lançar o remédio como um antidepressivo, eu não tenho depressão, por que eu vou tomar remédio para depressão se eu não tenho depressão? O que eles fizeram? Eles mudaram o nome do remédio. Então, hoje você tem no mercado a bupropiona como antidepressivo, que é o Elbutrin, e a mesma bupropiona como antitabagismo, que é o Ziban. Então, eles mudaram até o nome do remédio para não trazer essa caracterização de ser um antidepressivo. Entendeu? Hoje já tem BUP, já tem outras medicações aí com o mesmo nome, né, que tal, mas foi interessante essa jogada de marketing aí da bupropiona. E agora, mais recentemente, já existe um tratamento mais moderno do que a bupropiona, mais recentemente não, porque já tem um tempinho, que é a vareniclina. A vareniclina, ela chega a 60% de abstinência, só que ela também é mais cara. O tratamento todo sai a mais de R$1.000, o tratamento completo. Com a vareniclina, a bupropiona é mais barata.
tá? Redução da poluição no ambiente doméstico e profissional, né? Isso também é uma coisa importante, né? Se eu tenho fogão a lenha, tenho DPOC. Olha, meu amigo, você vai ter que comprar um fogão a gás e parar de usar fogão a lenha. Sinto muito. Ou então você vai ter que abrir a casa toda e não ficar do lado do fogão, que é muito difícil para quem está cozinhando, né? Tá? Então, essas são medidas para cessação do tabagismo. Isso aqui é só para mostrar aquilo que eu falei para vocês, né? O cigarro produz em torno de 4.700 substâncias. A nicotina, que é responsável pelo vício, né? Que também é usado em inseticidas, né? E além dela, né? Tolueno, que é solvente industrial, os mais conhecidos aqui, ó, cera de vela, tá vendo? A substância que é ácido esteariático, que é para cera, que é cera de vela, né? Que está contido na cera de vela, cádmio, que é dos componentes das baterias, né? Butano, né? Que é o componente de fluido de isqueiro, ácido acético do vinagre, metano, né? Arsênico, né? Que é usado em veneno, né? Arsênico, né? Metanol, monóxido de carbono. Esse filtrozinho aqui, ó, amarelo, ele contém tinta, nesse filtro amarelo, a amônia, né? Tudo isso aqui está no cigarro. Tudo isso aqui está no cigarro. Quando você fuma um cigarro, você está botando dentro do seu organismo todas essas substâncias que estão aí. Muito bem, vamos falar um pouquinho, então, agora dos remédios. Que horas tem? 10 horas? Vamos fazer um intervalozinho, gente, para tomar uma água e... São 10h12? Deixa mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho, tá? Deixa eu falar mais um pouquinho. Oi? Ok. Porque a gente começou mais de 9, já está mais ou menos 1 hora aí de aula, mas já... Não, vamos fazer um intervalinho aí, ó. São 10h13, às 10 e... Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar só de broncodilatadores e a gente volta às 10h30. Espera aí, deixa eu falar só de broncodilatadores. Vamos lá. Vamos administrar o tempo, né? Tentativa de administrar o tempo da melhor maneira. Gente, olha só, broncodilatadores. Tá? Nós temos 3 classes de broncodilatadores. 2 delas são muito bem usadas na DPOC. A primeira delas são os anticolinérgicos. O mais comum é o brometo de ipratrópio. Vocês vão ouvir falar muito nessas siglas, então já podem se habituar a elas, fica mais fácil. O brometo de ipratrópio é um antagonista muscarínico de ação curta, Short Action Muscarinic Antagonist. Então, esse aqui é aquele famoso atrovente que vocês usam lá no Berotec e Atrovente. Exatamente, Maria Clara, é o atrovente. Tá? Esse aqui é um remédio conhecido, é um remédio antigo, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que ele só mata se você estiver descarregando o caminhão e cair uma caixa inteira dele em cima da sua cabeça. É um remédio muito seguro para você usar, né? Então, a gente usa com bastante frequência na asma, na associação com broncodilatador, com beta-2 agonista. Ele é um antagonista inespecífico dos receptores muscarínicos. Tá? Então, são 3 receptores muscarínicos, M1, M2 e M3, e ele se liga e se desliga dos 3 ao mesmo tempo. Ele não é específico. Tá? Como efeito colateral, são poucos efeitos colaterais. Ele pode provocar ressecamento da orofaringe, uma boca seca, e ter cuidado só da nebulização, porque quando vai para o olho pode causar o uso frequente, né? Pode causar glaucoma. Né? Esse é o cuidado maior que tem que ter. Mas, fora isso, esses efeitos aqui eles são pouco observados e não chegam a incomodar. Tá? Só que, de um tempo depois, surgiram os Long Action Muscarinic Antagonists, os LAMA. Então, aqui é o SAMA, aqui é o LAMA. O LAMA é o tiotrópio. Mas, professor, você disse que a diferença da espirometria do asmático do DPOC era a não resposta a broncodilatador. Então, por que dar broncodilatador para esse paciente? É uma boa pergunta, Murilo. Eu disse que não tinha uma resposta positiva à broncodilatação. Resposta positiva à broncodilatação significa um aumento no VFUM de 12% do valor inicial.
Tá? Isso é resposta positiva. Mas você pode ter uma resposta parcial. Entendeu? Então, pode melhorar um pouco. É aquilo que a gente esteve falando lá quando a gente falou de definição, que a definição antiga falava de irreversível e a definição atual fala de... como é que usa a definição atual? Que ela não é totalmente reversível. Então, pode haver uma melhora. Então, o anticolinérgico, ele, no caso aí, o broncodilatador, ele vai dar uma melhora na sensação de dispneia do paciente e ele pode melhorar alguma coisa do VFUM, mas não é igual à asma. É essa a diferença. Tá? Beleza. Então, o brometo de tiotrópio, ele tem uma ação mais seletiva. Ele se dissocia mais rapidamente dos receptores, ou mais lentamente, dos receptores M1 e M3. Tá? Com essa dissociação mais lenta dos receptores M1 e M3, ele mantém a sua ação mais prolongada. A ação broncodilatadora dele fica por mais tempo. Ou seja, enquanto o ipratrópio eu preciso usar de 6 em 6 horas, o tiotrópio eu uso uma vez ao dia. Tá? É mais caro. Tá? Mas tem uma ação melhor e é mais fácil de aderir. É mais fácil do paciente aderir ao tratamento. Então, hoje, a gente vai dar preferência ao tiotrópio no tratamento dos pacientes com DPOC, ao invés de dar preferência ao ipratrópio. Tá? Então, o LAMA é o que é mais indicado para os pacientes com DPOC. Tá? Além dessa classe, existem também os beta-2 agonistas de curta ação, salbutamol e fenoterol, SABA, short action, beta-agonist. Tá? E os beta-2 agonistas de longa duração, o salmeterol, formoterol, existem outros já hoje, vilanterol, existe uma série de outros medicamentos já, que são os LABA, long action beta-agonistas. Então, são os agonistas de longa duração. Fazem relaxamento das grandes e pequenas vias aéreas e podem ter como efeito colateral taquicardia, tremor, hipocalemia, cuidado, isso inclusive para asma, né? Pacientes asmáticos, hoje em dia a gente controla muito melhor a asma com corticoide inalatório, mas pacientes asmáticos que ficam indo muito ao pronto-socorro, usando muito broncodilatador, eles tendem a fazer hipocalemia. Então, de vez em quando, tem que dosar o potássio desses pacientes, porque pode estar com hipopotassemia. Arritmia e angina. Então, tem que ter cuidado. Não é uma medicação que faz mal para o coração, como a gente ouve algumas pessoas falarem por aí, mas ela aumenta a frequência cardíaca. Então, pacientes que já têm arritmia, que têm fibrilação atrial, você deve evitar o uso de beta-2 e preferir, no caso, os anticolinérgicos. Tá? E aí, o consenso DPOC ainda de 2004 dizia o seguinte: os beta-2 agonistas de longa duração, quando comparados aos beta-2 agonistas de curta ação e ao ipratrópio, são mais eficazes, resultando em redução da dispneia e melhora funcional mais acentuada e duradoura. Tá? Então, a gente dá preferência hoje aos beta-2 agonistas de longa duração e aos muscarínicos de longa duração. Então, aos LAMA e aos LABA. Tá? E, por último, as xantinas, que é uma terceira classe aí de broncodilatadores, que já se usou muito na asma. Hoje em dia, a gente já sabe que não tem esse papel tão grande. É um inibidor da fosfodiesterase, tem bastante efeito colateral. É difícil você adequar para cada paciente a dose ideal, porque varia com muitas coisas. E aí, em revisão sobre esse tema, o grupo Cochrane não demonstrou que esse fármaco tem uma evidente ação broncodilatadora em pacientes com DPOC, isso em 2004. E em 2011, teofilina é menos efetiva e pior tolerada do que broncodilatadores inaláveis de longa ação, não sendo recomendada se estas drogas são disponíveis e acessíveis. Então, a gente guarda a teofilina só para o último caso, aqueles pacientes mais graves que não estão respondendo a nada. Tá? Isso aqui é só o esqueminha de como funciona da via, eu vou deixar aí para vocês, depois vocês veem isso com calma. Aqui é a via do sistema simpático, né? Em que você vai ter aqui, estimulado por agonistas dos receptores beta-adrenérgicos, ele vai aqui no adrenoreceptor, né, e estimula, né, a adenilciclase a transformar o ATP em AMP cíclico. Isso vai fazer
com que ocorra a broncodilatação. Nessa via aqui, a ligação da acetilcolina no receptor colinérgico vai ser inibido pelo anticolinérgico. Essa é a ação dos LAMA. Né? E aí vai fazer com que a guanilciclase transforme o GTP em GMP cíclico, que vai causar broncoconstricção. Então, ele bloqueia essa ação e não deixa acontecer essa broncoconstricção. Essa é a ação principal dos anticolinérgicos. E aqui a teofilina, que age nessas duas vias. Né? Talvez por isso ela não tenha uma ação tão eficaz, né? Porque ela acaba evitando a transformação do AMP cíclico em 5-AMP, da mesma forma que ela evita a transformação do GMP cíclico em 5-GMP, só que o GMP cíclico ele causa broncoconstricção, então você não está melhorando muito esse lado daqui. Isso é só um esquema para a gente mostrar o mecanismo de ação dessas drogas. Tá? Xantina, teofilina, aminofilina, não, isso aqui a gente já viu, né? Não, já vimos. Beleza, vamos dar uma paradinha aí para depois a gente falar em corticoide. São 10h21, quando for 10h40 a gente volta, tá? Dá tempo da gente terminar com facilidade. Vamos dar aí quase 20 minutinhos de intervalo. Combinado? Beleza. Então, 10h40 a gente tá de volta. Vamos tomar um cafezinho, tomar uma água e a gente volta já. Já está gravando. Muito bem. Então, a gente falou dos broncodilatadores, agora vamos falar um pouquinho dos corticoides. A asma é uma doença inflamatória de característica eosinofílica, em que o corticoide tem um papel importantíssimo. Eu sou de uma época em que a gente não usava corticoide como primeira medicação na asma. Né? O corticoide era na asma, ele só era usado no que a gente chamava de crise de mal asmático, quando o paciente estava com a crise mesmo. Aí o corticoide era dado para esse paciente. Mas, fora isso, não entrava corticoide. Acreditava-se que a broncodilatação era o grande lance da asma. Só que hoje a gente sabe que a broncodilatação não trata a asma. A broncodilatação trata o sintoma. Ela melhora a dispneia, ela tira o doente da crise, mas ela não trata o problema, que é a inflamação. Então, o corticoide é a grande terapêutica aí no tratamento da asma, e a resposta é muito boa. Na DPOC, não é assim que funciona. Na DPOC, o corticoide não tem toda essa ação. Acredita-se que ele não tem essa ação porque a inflamação na DPOC ela é mediada por neutrófilo e não por eosinófilo. Então, a resposta ao corticoide não é tão boa. Mas existem algumas indicações. Então, quando que a gente indica o corticoide no paciente com DPOC? Nas exacerbações. Tá? Então, o paciente agudizou, se ele agudizou, ele piorou a inflamação, você vai dar corticoide oral para ele. Os melhores corticoides para via aérea são prednisona e prednisolona. Tá? Nas exacerbações, que não deve ultrapassar 14 dias. Então, por que não deve ultrapassar 14 dias? Porque você pode tirar o corticoide de uma vez só e aí não tem supressão da suprarrenal. Então, você usa na agudização, eu não costumo chegar nem a 14, eu uso no máximo 10 dias. Se você usar mais, aí às vezes você pode ir retirando progressivamente. O uso crônico associado à relação do custo-benefício desfavorável. Eu tenho mais efeito colateral do que eu tenho benefício. Tá? Então, o corticoide oral nas exacerbações. Geralmente, a gente usa uma dose de 40 miligramas uma vez ao dia. O corticoide ele pode ser dado, o preferencial é você dar de manhã, né? Porque é o pico do cortisol no organismo, é o pico fisiológico do cortisol na parte da manhã. Ou, se você... mas o meu paciente, por exemplo, na asma, ele piora à noite, ele tem uma piora da dispneia noturna. Para que eu possa dar o corticoide mais próximo do período da noite,
sem causar os efeitos sobre a mudança fisiológica da liberação de corticoide pela suprarrenal, eu posso dar até às 3 horas da tarde. Então, assim, eu costumo prescrever muito corticoide para asma às 3 horas da tarde. Porque às 3 horas da tarde eu pego mais o período da noite, eu consigo agir à noite sem mudar o eixo. Tem um trabalho antigo, já clássico, que mostra isso. O corticoide inalatório, fluticasona, budesonida, beclometasona, triancinolona, hoje tem a mometasona, enfim. O corticoide inalatório está indicado nas formas graves associados com broncodilatador ou quando há associação com asma. E, mais recentemente, tem mais um uso do corticoide inalatório. A gente viu ali que tem o fenótipo do enfisematoso, tem o fenótipo do bronquítico crônico e tem o fenótipo do exacerbador. Aquele paciente que exacerba muito. A gente viu lá, né, que os pacientes que exacerbam uma vez são aqueles que exacerbam 2, 3. Então, ele tem um fenótipo exacerbador. Nesses pacientes com fenótipo exacerbador, hoje em dia está se fazendo o que a gente chama de terapia tríplice para DPOC. É a tripla terapia, que é com um LAMA, um LABA e um corticoide inalatório no mesmo device, no mesmo dispositivo. Então, você usa uma bombinha que você tem LAMA, LABA e corticoide inalatório. E o uso dessa medicação ela vai estar exatamente indicado nas formas graves, agora também parece que já está se caindo para as moderadas, já está podendo usar nas moderadas, e nos pacientes que têm um fenótipo exacerbador. Então, naquele cara que exacerba mais, está indicado o uso do corticoide inalatório. E o corticoide venoso só nas exacerbações também, tá? Levando em consideração que o corticoide tem alterações psíquicas, diabetes, hemorragia digestiva, osteoporose, distúrbio eletrolítico, né? O corticoide é uma droga que aumenta a pressão arterial, então tem muitos efeitos colaterais, aumenta os riscos de catarata, né? Então tem muitos efeitos colaterais, então a gente tem que saber usar. Então não vale a pena você pegar um paciente com DPOC e sair usando corticoide oral para ele por longo período, né? Ou indiscriminadamente o camarada é enfisematoso, predominantemente enfisematoso, eu vou dar a sua terapia tripla para ele. Não, não é para isso. Ainda não tem nada que mostre que esse paciente vai se beneficiar com corticoide inalatório. Mas naquele que é exacerbador, você pode até usar essa terapia tripla. Tá? O inibidor de fosfodiesterase 4 está aí no slide para vocês, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente só usa para formas graves, né? Não tem um resultado tão bom assim. Né? Eu, pelo menos, a minha experiência não é tão boa, mas naqueles pacientes que a gente está, né, no desespero, está grave, não tem muita coisa mais para fazer, é uma opção. O oxigênio, né, terapia domiciliar prolongada. Então, oxigênio. Como é que a gente usa oxigênio? A gente pode usar oxigênio para o paciente com DPOC de duas formas. Primeiro, ele chegou exacerbado na emergência, está com falta de ar. Vou dar oxigênio para ele está hipoxêmico, eu vou dar oxigênio, sempre com cuidado, porque se você der muito oxigênio, você pode piorar a relação ventilação-perfusão, inibe o centro respiratório, o paciente acaba fazendo carbonarcose, acaba aumentando a PCO2 desse paciente. Então, você tem que começar aí numa dose de 1 a 2 litros por minuto e dosando, aumentando se você achar que ainda tem hipóxia e colhendo gasometria arterial para você chegar num limite ali ideal em que você vai deixar o paciente com uma melhora da hipóxia sem causar hipercapnia. Tá? Isso na emergência. Mas existem pacientes que vão se beneficiar do uso prolongado do oxigênio, e aí vai ser domiciliar. Esse uso prolongado não pode ser menos do que 16 horas por dia. Ele só vai ter efeito, por isso o nome é terapia domiciliar prolongada, se for por mais de 16 horas. Tá? Então, quais são os pacientes que têm indicação do uso do oxigênio com terapia domiciliar prolongada? São aqueles pacientes que têm uma PO2 menor ou igual a 55 ou uma saturação menor ou igual a 88%. Ou em pacientes que têm uma PO2 de 56 a 59, mais corpo monáleo associado ou policitemia. Então, apesar dele ter uma PO2 um pouco melhor, ele já tem corpo monáleo, ele já tem policitemia. Tá? Então, essa é a indicação da terapia domiciliar prolongada. Existem hoje, você pode fazer o balão de oxigênio, que é aquele cilindro com oxigênio, que tem um cilindro grande e tem um cilindro pequeno, né? Mas existem hoje concentradores de oxigênio.
São aparelhos que você liga na tomada e ele transforma o ar ambiente em oxigênio puro. Então, o paciente inala por ali. Você bota uma borrachinha, dá uma borrachinha mais longa para o paciente ter mobilidade dentro de casa, e ele usa isso, inclusive dorme com oxigênio. Geralmente, à noite, é o período em que cai mais a saturação desses pacientes, né? Hipóxia noturna, né? Por queda da musculatura das partes moles do laringe, né? Que acaba obstruindo mais ainda a língua, e às vezes o paciente é obeso, e às vezes isso tudo piora. Então, o uso do oxigênio tem que ser feito dessa forma. A reabilitação pulmonar, que é um programa multiprofissional de cuidados com pacientes com alteração respiratória crônica, né? Esse paciente, então, ele vai ter que ter um apoio psicológico, ele vai ter que ter fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, né? Você vai ter que nutrição, né? Você vai ter que trabalhar a parte nutricional, a parte psicológica, a parte de fisioterapia. Tudo isso você vai fazer um pacote para melhorar a condição desse paciente, melhorar a condição respiratória, melhorar a condição muscular, melhorar a condição psíquica dele, né? Então, isso é o que a gente chama de reabilitação pulmonar, né? A nutrição está incluída dentro disso, a ventilação mecânica não invasiva naqueles casos de agudização e de insuficiência respiratória, em que você pode tentar a ventilação mecânica não invasiva. O que é a ventilação mecânica não invasiva? Você acopla uma máscara no paciente, que geralmente vai pegar o nariz e a boca, ela fica fechada aqui, né? E vai ter um aparelho, que é o CPAP ou o BIPAP, que é um aparelho de pressão positiva contínua, né? O que esse aparelho vai fazer? Esse aparelho vai ficar mandando ar com pressão positiva contínua para dentro do pulmão. E aí, ele vai evitar que, ao final de cada expiração, os alvéolos, a gente viu lá a fragilidade dos alvéolos, eles perderam a elastina, né, por conta da ação da elastase neutrofílica, né, aumentou o tônus, então ele já não está aquele brônquio abertinho, é aquele brônquio que já fica assim, é aquele alvéolo que tende a fechar. Então, você bota uma pressão positiva que, no final da expiração, ela vai fazer com que esse alvéolo não feche completamente. Porque quando ele fecha completamente, a próxima respiração, você vai ter mais trabalho para fazer ele abrir. Essa pressão positiva não deixa ele fechar completamente, então você consegue abrir com mais facilidade. Isso facilita a respiração do paciente e diminui o esforço respiratório que ele vai ter. Então você consegue melhorar a hipoxemia sem que ele faça uma hiperventilação importante, sem que ele faça um esforço muscular importante, entre em fadiga e, consequentemente, aumente a PCO2. Tá? Existem outras opções cirúrgicas, cirurgia de redução do volume pulmonar, no enfisema. Hoje você pode botar válvulas por broncoscopia, essas válvulas tendem a manter o brônquio aberto, mas são terapias que ainda têm muito que avançar para ter o resultado que a gente espera. Né? E, por último, o transplante pulmonar, que ainda tem uma mortalidade muito alta, né? Mas fica aí como uma última chance para o nosso paciente. Né? Então, falando ainda de tratamento, né, e tratamento farmacológico, como é que a gente vai fazer esse tratamento, então? Muito bem, vocês já aprenderam que vão fazer o diagnóstico de POC pela anamnese, pelo exame físico e pelo uso do tabagismo, né? Que vocês vão confirmar esse diagnóstico com a prova de função respiratória, que, uma vez confirmado esse diagnóstico com a prova de função respiratória, vocês vão estadiar esse paciente vendo qual é a gravidade dele. Então, vocês vão ver se esse paciente se encaixa, né? Vão ver primeiro o diagnóstico na espirometria, com a redução da relação VFUM-CVF abaixo de 70%, né? E vão ver se ele tem uma limitação ao fluxo aéreo muito importante pelo VFUM, né? E aí, depois, vocês vão classificar ele quanto aos sintomas e quanto às exacerbações. Então, quanto aos sintomas e exacerbações, como é que era? Deixa eu passar aqui o próximo para ver se já está aqui. Não, não está. Não, peraí. Já está aqui. Eu vou... Então, quanto ao tratamento desses pacientes, o que a gente vai fazer? Olha só. A primeira escolha era basicamente essa aqui. Ó. Isso aqui é do GOLD de 2011. Tá? Paciente A, SAMA, é o ipratrópio,
se necessário, né? Ou SABA, se necessário. É aquele paciente com pouco sintoma, 0 ou 1 de MRC, né? Que não é um exacerbador frequente. Então, você dá um SAMA ou um SABA para ele. Né? Se ele tem mais sintomas, aqui é SOS. Se ele tem mais sintomas, você dá um LABA ou um LAMA para ele. Né? Se ele tem mais sintomas, mas não é um exacerbador, aí ele previa aqui o corticoide inalatório, ou melhor, ele é um exacerbador, aí você já previa aqui uma associação do corticoide inalatório mais o LAMA. Ah, mas por que você está dando corticoide inalatório para esse paciente C que está aqui, com pouco sintoma? Porque ele é exacerbador. O exacerbador tem como característica a inflamação. Então, nos pacientes que têm um fenótipo inflamatório importante, eu falei para vocês, isso já está indicado o uso do corticoide inalatório. Então, você tem aqui uma associação corticoide inalatório mais LABA ou um LAMA. E hoje você já pode fazer associação tripla, corticoide inalatório, LABA e LAMA. Tá? E no D, a mesma coisa. Né? Corticoide inalatório, LABA ou LAMA. Essa é a primeira escolha. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais de tratamento para fechar. Então, olha só. Como era, né, o resumo das principais alterações, voltando lá aos slides da professora Leda, né, algoritmo de tratamento da DPOC baseado na classificação individual dos sintomas e risco de exacerbação. Então, olha só, nessa classificação aqui nova do GOL de 2017, como é que ficou isso aqui? Ó? Olha aqui. Ó. Você pode dar, inicialmente, para o grupo A, um broncodilatador, como a gente viu naquele outro aqui. Ó. Grupo A, broncodilatador. Aqui é SOS. Né? Mas você pode até dar um broncodilatador regular se ele tiver sintomas. Se ele tiver com MRC1, você pode dar um broncodilatador. Se o MRC dele for 0, ele não tem sintoma, broncodilatação é SOS. MRC1 tem sintoma, você dá um broncodilatador regular para ele, né? Que pode ser um LAMA ou um LABA. Nesses pacientes, eu prefiro começar com um LAMA já. Eu gosto do LAMA porque é uma medicação boa, mas aqui não está especificando, tá? Vamos seguir o que está o consenso. É um broncodilatador, LAMA ou LABA, né? Caso esse paciente não tenha tido uma melhora, tá? Você pode trocar o broncodilatador. Se eu estava dando um LABA, eu posso aumentar, eu posso trocar por um LAMA para ver se ele vai responder bem. Se eu estava dando um LAMA, eu passo a dar um LABA para ver se ele vai responder bem. Esse é o grupo A. Então, eu uso um broncodilatador no paciente do grupo A. Tá? Se ele não melhorar, eu tento trocar, mudo a classe do broncodilatador para ver se ele melhora. Tá? Se eu encaixei ele no grupo B, eu posso começar com um LABA ou um LAMA. Ele ainda é um paciente pouco exacerbador, né? Mas ele já tem um pouco mais de sintomas. Então, eu posso também dar um LABA ou um LAMA direto para ele. Tá? E se ele não melhorar, aí eu já penso em associar. Então, no grupo B, eu começo com LABA ou LAMA e associo LAMA e LABA, caso ele não tenha uma melhora significativa. No grupo C, eu posso usar um LAMA, ou eu posso associar o LABA mais LAMA, caso ele não melhore, ou se eu achar que ele tem um componente inflamatório, um fenótipo inflamatório exacerbador, eu posso associar o corticoide inalatório com o LABA, por exemplo. Tá? E já há a proposta de colocar uma associação aqui, LABA, LAMA e corticoide inalatório, que é exatamente o que eu acabo chegando no grupo D. Né? No grupo D, ele estava aqui usando um LAMA, não melhorou, eu passei o LABA e LAMA, e aí acabou que eu acabei aqui, ó, no LAMA mais LABA mais corticoide inalatório. As outras formas, né, roflumilaxa, as outras, isso aí é coisa para o especialista. Isso aí não é coisa para o clínico. Né? O clínico, o que o clínico precisa saber? Que no grupo A, eu posso dar um broncodilatador isolado. No paciente B, eu posso, se ele não estiver bem com um broncodilatador isolado, associar uma terapia dupla, LABA-LAMA. No C, eu posso manter a terapia dupla, ou se eu achar que ele tem um padrão inflamatório, eu posso associar um corticoide e fazer a tripla terapia, e no D, eu faço a tripla terapia. É isso que eu quero que vocês saibam. Tá? Tá certo. Tranquilo? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Beleza. Saber mesmo, a gente só vai saber no dia D, né, Murilo?
É um pouquinho mais enjoado que É, a asma, eu achei, mas é, o tratamento em si. o tratamento, mas não é tão complicado, olha só. Mas não é tão. Não é tão. Você vai trabalhar com basicamente 3 drogas. Né? Você vai trabalhar com basicamente 3 drogas: LABA, LAMA e corticoide inalatório, e mais o oxigênio, quando for o caso. Né? Mas com 3 drogas você articula tudo. Então, o A você pode deixar SOS ou dar um LABA ou um LAMA. O B, você dá um LABA ou um LAMA contínuo e pode associar LABA-LAMA. O C, você pode também manter o LABA-LAMA ou associar o corticoide inalatório se você achar que ele tem um fenótipo inflamador. E o D é a terapia tríplice LABA-LAMA corticoide inalatório pela gravidade e pela exacerbação frequente. Não é complicado, não. Tranquilo. Valeu, professor. Tá? Aí aqui vem a segunda escolha, que eu já não vou entrar muito nesse detalhe, mas vocês vejam que a segunda escolha de tratamento ela já bate muito com o que está ali na mudança de 2011. Né? Depois tem alternativas, isso aqui eu não vou entrar, já entra teofilina em pacientes mais graves e tal, mas isso aqui não vem ao caso. Falando das exacerbações, voltando aqui um pouquinho para as exacerbações, então, né? Piora aguda dos sintomas, além da variação diária habitual, levando à alteração da medicação. Muito bem. Se eu tive exacerbação, eu tenho que mudar a medicação. A gente falou da traqueobronquite viral ou bacteriana, que é o que está aí, que são as causas mais comuns. Tá? Também pode ser infecção viral de vias aéreas superiores. Né? E quando é bacteriana, e a gente vai ver isso, às vezes a gente não consegue isolar isso, mas a gente tem que pensar sempre na causa bacteriana, as bactérias mais comuns são Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis. Então, com isso, sabendo dessa informação, eu falei para vocês que se eu tiver 2 ou mais daqueles 3 fatores clínicos, eu tenho que tratar, independentemente de hemograma, de raio-x. Então, agora eu já sei que eu tenho que tratar com antibiótico que tem cobertura para hemófilos, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis. E aí, qual antibiótico eu posso usar aqui para tratar? E agora? Posso dar amoxicilina para tratar? Por que não, Murilo? Por que eu não posso dar amoxicilina? O que me impede de dar amoxicilina? Não pega o quê? O que não pega? Não pega pneumococo? Pega sim, pega pneumococo, claro que pega. Claro que pega pneumococo. O problema aqui é o seguinte, lembrou errado, né? O problema aqui é o seguinte, o Haemophilus influenza, no paciente com DPOC, a colonização por Haemophilus influenza é 40% maior do que num paciente que não tem DPOC quando ele faz uma infecção bacteriana dessa. Então, no paciente com DPOC, você tem que pensar em hemófilos. E o hemófilos é produtor de beta-lactamase, que inativa a ação das penicilinas. Então, você pode usar ou uma levofloxacina, quer dizer, uma quinolona respiratória, ou você pode usar amoxicilina com clavulanato, que vai acabar com a ação das beta-lactamases, entendeu? Então, o antibiótico para esses pacientes é amoxicilina mais ácido clavulânico, mais clavulanato de potássio, ou levofloxacina, uma quinolona respiratória, ou moxifloxacina também pode ser. Tá? De exames, o que a gente vai pedir para esses pacientes de exames, além, né, daqueles que a gente já falou até agora?
né? A gasometria arterial que a gente vai fazer sempre em ar ambiente, né? Para ver como é que ele está, a radiografia de tórax para procurar complicação, confirmar lá a hiperinsuflação. A gente pode fazer um eletrocardiograma para ver se ele tem arritmia, se tem infarto agudo, se tem corpo monale. É um diagnóstico diferencial numa exacerbação. A gente pode fazer um hemograma para ver se tem sinal de pneumonia, se tem eosinofilia, que aí pode sugerir asma e, consequentemente, uso de corticoide, policitemia, anemia. A gente pode pedir um GRAM e cultura de escarro, no caso de catarro purulento, porque a gente usa isso mais para pacientes que estão internados, né? Paciente grave, né? Paciente com doença estrutural, ou aqueles que ficaram internados há menos de 3 meses porque mudou a flora para a flora hospitalar. Mas você pode fazer isso, caso o antibiótico que você está dando não resolva, você tem aí um exame para correr atrás depois, e quando você for trocar de antibiótico, você pode usar esse exame para trocar de antibiótico. A bioquímica sérica, para acompanhar se você não está tendo distúrbio eletrolítico, as escórias nitrogenadas, para saber como é que está a função renal dele. Se ele for diabético, lembra das comorbidades que a gente tem que individualizar e tratar e abordar? Se ele está desnutrido, se tem alguma doença hepática. Então, a bioquímica sérica para avaliar o paciente como um todo e avaliar as comorbidades. Tá? E espirometria nunca fazer na exacerbação. A espirometria a gente faz no momento em que o paciente está melhor e não na exacerbação. Tá? Você fazer espirometria na exacerbação, você mata o doente lá de tanto querer soprar. Então, a conduta, antibiótico, se eu tiver 2 das 3 alterações, né? E aí a gente já falou que pode ser a amoxicilina com clavulanato ou uma levofloxacina, uma quinolona respiratória. O broncodilatador, se ele não estiver usando, né, naquele caso do A, né, que ele pode estar usando o SOS, iniciar o uso regular do broncodilatador ou aumentar a frequência do beta-2 agonista de curta duração ou do ipratrópio, se ele já estiver usando, né, uma dessas 2 medicações. Né? O LABA e o LAMA é complicado aumentar a frequência porque ele usa uma vez ao dia. O que você pode fazer? Ele já está usando LABA, eu posso associar um LAMA. Ele já está usando LAMA, eu posso associar um LABA. Aí dá para fazer isso também. Tá? Ou ele está usando beta-2 de curta e brometo de ipratrópio, SAMA e SABA. Né? Aí eu posso aumentar a frequência do uso. Em vez de usar 3 vezes ao dia, eu passo para 4 vezes ao dia. Então, otimizar a medicação broncodilatadora. Tá? O corticoide, que entra na exacerbação, então uma dose que não deve ser superior a 60 miligramas por dia. O ideal, eu acho que 40 miligramas por dia é uma boa dose para fazer. Metilprednisolona ou hidrocortisona, se você for fazer EV. Tá? O oxigênio, você vai fazer na exacerbação, se ele tiver com uma saturação abaixo de 92, entre 90 e 92, fazer oxigênio. Se ele tiver abaixo de 90, pensar em ventilação não invasiva para esse paciente. Quando é que você vai internar? Quando ele tiver insuficiência respiratória aguda, né? Lembrar que na gasometria arterial, a hipercapnia ou a hipoxemia não necessariamente são critérios para internar. A acidose, sim, é um critério para internar. Então, naqueles pacientes que têm hipoxemia refratária, hipercapnia com acidose, tem que internar. Se ele tiver qualquer complicação, embolia pulmonar, pneumotórax, pneumonia vista no raio-x ou detectada no leucograma, tem que internar. Se ele tiver uma comorbidade descompensada, tem que internar. Ou, é claro, se ele não tiver condições de realizar o tratamento corretamente em casa, às vezes o paciente não tem oxigênio para usar em casa, né, tem algum problema que ele não vai conseguir fazer o tratamento em casa, você tem que mantê-lo no hospital e tratar no hospital. Muito bem, pessoal. Terminamos mais cedo e podemos agora bater um papo e tirar dúvidas, se vocês as tiverem. Dúvidas? Deixa eu abrir a tela aqui. Vamos lá. Murilo. Vou ver aqui a Júlia. Murilo, Júlia, tudo certo. Murilo, tudo certo. Tem que estudar essa aula de hoje. É bom, é bom. Tiago, tranquilo. Iris, tudo certo.
Qualquer coisa, entrar em contato comigo, claro, fiquem sempre à vontade. Maria Clara, tudo certo. As dúvidas aparecem depois que a gente pega para estudar. É comum. Aí o Hélio levantou aqui. Paciente com DPOC é taquipneico ou bradipneico? Ele é taquipneico. Regularmente, ele é taquipneico. Ele vai hiperventilar para compensar a hipoxemia crônica dele. Tá? Ele vai ficar bradipneico na hora que ele estiver entrando em insuficiência respiratória, que ele tiver fadiga muscular. Né? Esse paciente ele vai fazer hipercapnia, vai piorar a PO2, né? Então ele vai aumentar a hipoxemia, vai fazer hipercapnia e aí vai trair fadiga muscular. Na hora em que ele entra em fadiga muscular, ele fica bradipneico. Tá? Mas no dia a dia dele, ele é um paciente normalmente taquipneico. Tá? E na própria agudização, ele ainda vai ficar taquipneico por um tempo. Ele só vai ser bradipneico quando ele tiver com a fadiga muscular, que aí já é uma fase avançada de doença, já tem que fazer ventilação mecânica não invasiva ou até ventilação mecânica invasiva, se for o caso. Dúvidas? Beleza, Hélio. Mais alguma dúvida, moçada? E aí, DPOC... também. Oi, ficou bom? Ficou tranquilo, DPOC? Deu para entender legal? Ficou tranquilo, professor. Foi ótima aula. Ficou sim, professor. Que bom. Muito bom. Que bom. Legal. Maravilha, moçada. Pode botar a presença aí, então. Valeu, professor. Abraço, então, hein? Valeu, Guilherme. Abraço. Eu vou ver se eu já disponibilizo essa aula para vocês hoje, tá? Valeu, professor. Bom final de semana. Para vocês também. Bom final de semana. Valeu, professor. Boa semana. Para você também, João Vitor. Bom, moçada, eu vou encerrar, hein? Tem uma galera que está aí ainda na sala, que eu não sei se está na sala mesmo ou se está só o dispositivo, mas eu vou encerrar, hein? Gabriela, Enzo, Esther, Júlia e Larissa. Estou fechando, hein?